com vocês mais uma vez aqui para hoje, carinhosamente, conversar com vocês sobre um assunto que tenho trabalhado muito nas minhas capacitações para órgãos públicos, que é fiscais de contratos. Falar sobre fiscais de contratos não tem sido um tema fácil, porque os fiscais em si, e inclusive os gestores de contratos, não têm a mínima noção do que é que eles devem fazer, quais os documentos eles devem ter em mãos para fiscalizar as contratações. Na realidade, os órgãos também não regulamentaram essas funções. Nós temos as disposições gerais da nossa lei de licitações, lá no seu artigo 67, que expõe que os fiscais de contratos, eles são funcionários, servidores que atuarão na fase de execução dos contratos, fala em anotação em registro próprio, né, das averiguações durante a execução contratual, mas é muito pouco. O que a nossa 8666 nos diz acerca desse assunto é muito aquém do que o assunto realmente envolve e da sua real importância, porque os fiscais de contratos são servidores que precisam ter atribuições definidas, instrumentos para utilizar, né, durante o seu trabalho, padronizados, procedimentos regulamentados. Precisa ser ainda definido pela administração se os fiscais atuarão dentro do setor de planejamento, que eu acho que a administração pública vai ser conduzida para esse caminho, a partir da implantação dos estudos técnicos preliminares, onde fica mais evidente as funções que os fiscais devem desenvolver. Então, nós teremos aí o caminho, talvez, mais adequado à estrutura A, não atenda à estrutura B, depende do grau de planejamento materializado hoje que cada órgão tem, depende da sua equipe disponível para realizar o trabalho de planejamento, depois para executar o trabalho de planejamento que vai ser, na sua essência, realizado pelos fiscais de contratos. Depende se nós teremos uma equipe no município um pouco maior, exclusivamente para fiscalizar os contratos, e aí servidores que atuarão nessas atribuições exclusivas e sem o recebimento de uma gratificação. Por outro lado, servidores em estruturas menores que trabalharão concomitantemente com as suas atribuições originárias, terão sim, farão sim jus, direito e inclusive muito justo que seja instituído uma gratificação para eles, pois um serviço de grande responsabilidade, um serviço que culmina aí no caminho do planejamento adequado para validar se o planejamento daquela contratação foi ou não foi adequado, ideal, o que pode ser melhorado na próxima contratação. Então, nós temos que nos ater a esse tema hoje relevante, que volta à discussão com o decreto 10.024 do pregão eletrônico. Eu digo isso porque o decreto 10.024 exige para a modalidade eletrônica, hoje para recursos da União, e os municípios que recebem por transferências voluntárias, esses recursos também serão obrigados, né, a realizarem aí as suas licitações pela modalidade eletrônica. E agora as verbas PNAE e PNAT vindo por aí também nesse mesmo caminho. Vejo muitos municípios despreocupados com esse assunto ainda mais porque ora vivenciamos uma situação atípica, onde os municípios, em sua maior parte, não estão precisando operacionalizar recursos da União por transferências voluntárias, não tem nenhum recurso novo chegando, então essa preocupação não está latente. Mas eu vejo que o decreto 10.024 do pregão eletrônico vai trazer mudanças substanciais nas modalidades também tradicionais, no pregão pela via presencial, porque a gente tem a exigência na legislação do pregão eletrônico, da aplicação das boas práticas, mas a gente não pode ter essas exigências só para a modalidade eletrônica. Então a gente começa a repensar as nossas estruturas, aplicar o planejamento só na licitação que a gente vai realizar pela modalidade eletrônica.
E aí os órgãos de controle externos, também antenados a isso, passaram recentemente a cobrar dos órgãos quais as atribuições dos seus fiscais. Afinal, o que o fiscal faz, né? Então, a partir daí a gente tem essa exigência com a implantação dos estudos técnicos preliminares. Tenho sugerido muito modelos adequados a cada estrutura a partir da sua realidade, não simplesmente uma cópia, né, daqueles modelos sugeridos pela IN 517, que é aplicável à União porque tem uma estrutura muito diferente, outra realidade muito diferente da realidade dos municípios, especialmente dos pequenos municípios do nosso país. Eu atuo como instrutora de órgãos públicos aqui no estado do Mato Grosso do Sul, tenho feito alguns trabalhos fora do meu estado também, mas a realidade aqui no estado do Mato Grosso do Sul é que os municípios encontram-se perdidos em relação aos estudos técnicos preliminares, muitos tentando replicar aquilo que foi prescrito na IN 517 para a sua realidade, esquecem-se das possibilidades ali de repente adequar a sua estrutura e acabam aplicando de uma forma que fica visível que não estão entendendo o que estão fazendo e simplesmente cumprindo formalidades. Então, a partir de uma realidade construída própria para aquele município, a gente vê, por exemplo, que no documento de solicitação da demanda, nós temos várias informações que vão auxiliar no planejamento, que não constam da IN 5 lá e que podem e devem constar ali na legislação do órgão quando padronizado. Um deles é a estipulação dos fiscais de contrato que atuarão naquela contratação, porque esse documento tem que nascer do setor demandante, que tem que fornecer as informações técnicas acerca do objeto. Por isso, o secretário demandante tem que ter conhecimento daquilo que pede e passar todas as informações necessárias, como a legislação pertinente, como quem será ali a atuar como fiscal de contrato, né? E eu também sugiro, na realidade dos órgãos, um tópico próprio para as atribuições dos fiscais de contratos ali no relatório de viabilidade, um tópico, um item específico, a gente pode pontuar os riscos identificados e como ação mitigadora desses riscos, nada melhor do que através de um tópico onde você relata e não a utilização sem compreensão do mapa de riscos que é ali sugerido, né, até prescrito para a estrutura da União e sugerido para os demais órgãos. O mapa de risco tem a graduação de risco médio, baixo, alto, que neste momento de implantação dos ETPs é de pouca utilidade na estrutura dos pequenos órgãos que ainda estão se organizando para o entendimento adequado do seu planejamento, passando a materializar atos que antes não eram formais, né, dentro do feito. Então, eu sugiro que, ao invés de adotarem o mapa de risco, comecem adotando ali a mitigação de riscos dentro do relatório de viabilidade e um item específico para os fiscais de contratos, porque esses servidores terão aí a verdadeira noção daquilo que precisam fazer, daquilo que realmente vai ser útil lá na fase de execução para auxiliar o órgão. Outra coisa que eu costumo dizer é que num caminho sem volta nós assistiremos à implantação do planejamento nas contratações de forma materializada, padronizada, e aí nós veremos muitas melhorias nessas contratações planejadas, né? Inclusive, eu gosto muito de um livro que eu recomendo, Como Combater a Corrupção em Licitações. Ele é do Mário Vinícius, né, prefaciado por ele, e os autores são Franklin Brasil e Cleberson Robertos. Eles são auditores e eu percebo aqui que o conteúdo é muito bacana, porque eles falam de uma forma enfática, aquilo que a gente na prática sabe, mas eles defendem muito isso,
que um dos motivos que viabiliza a fraude é a falta de fiscalização, é a falta de planejamento, eu diria, estendendo, e a falta de fiscalização. Então, a partir do momento que o órgão começar a fiscalizar e a aplicar penalidades nos fornecedores pelo descumprimento de cláusulas contratuais, pelo descumprimento ali do que foi pactuado, por certo que os órgãos serão mais respeitados, as licitações serão mais eficientes, certo? Então, deixo aqui para vocês essa dica de que a instrução 5/2017 não é aplicável a todas as estruturas. No momento de implantação do planejamento de plano, é necessário primeiro se estudar através de uma equipe de implantação dos estudos técnicos preliminares qual o melhor modelo para a sua estrutura. Deixo também uma dica de que os fiscais sejam capacitados, sejam preparados. A gente vê inclusive gestores de contratos despreparados, que são os fiscais. Somente através da capacitação eles poderão concluir pela melhor alternativa para as suas atribuições. Eles terão, enfim, funções definidas que vai passar da simples nomeação formal e o atesto nos anversos das notas fiscais, e eles perceberão o quanto poderão estar auxiliando a administração na medição do cumprimento dos objetos, não somente relacionados a obras, porque contratos administrativos também são medidos, ok? E aí, por essa medição, como é que está acontecendo? Está dentro do cronograma, está sendo aplicado tudo aquilo que foi pactuado, está sendo entregue aquele material que foi efetivamente comprado? Porque eu vejo muitos municípios por aí reclamando que no começo recebem um papel higiênico de qualidade, um café de qualidade e depois recebem esses produtos de qualidade inferior, não é aquilo que foi cotado, que foi orçado, e existe toda uma dinâmica para relacionar a referência desses objetos lá no termo de referência, né, de qual é o padrão do objeto, qual é verdadeiramente o objeto que você deseja adquirir. Então a gente tem que preparar as equipes para se atualizarem as boas formas, melhorarem os seus editais, termos de referências, melhorarem os seus objetos, a construção dos seus objetivos, para depois a gente capacitar os nossos servidores que atuarão como fiscais, dando a eles instrumentos, materiais, para que eles devolvam à administração tudo aquilo que eles aprenderam, tornando as contratações mais eficientes e validando a fase de planejamento e pontuando o que precisa melhorar. Tá? Então, nós teremos outros vídeos nessa série de falar sobre fiscais de contratos, oportunidades em que nós vamos esclarecer várias funções dos fiscais, quais os instrumentos que eles precisam ter acesso, qual o nível de conhecimento que eles precisam ter, pelo menos do básico das licitações, ok? Deixo a vocês um abraço no coração de todos. Peço que se inscrevam no meu canal, ativem o sininho para receber aí novas notificações. Acessem o meu blog Opinião Simone Amorim, aparece o link aí embaixo, e desta maneira nós poderemos continuar desenvolvendo esse trabalho bacana, onde a gente consegue levar até vocês de uma forma didática, de acordo com a sua realidade, temas importantes para a administração pública, para as contratações públicas. Um abraço no coração de todos e até a nossa próxima oportunidade.